Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e vamos lá para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que os membros da comunidade me mandam aqui durante a semana, né? Membros da nossa comunidade no YouTube. Se é a sua primeira vez por aqui, sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM, e todos os links das formas que eu posso te ajudar eu deixo na descrição. Eu também estou sempre aqui trazendo conteúdo aí para você ir aprendendo a investir cada vez com mais qualidade e segurança, tá? Então vamos lá, galera. Olha só, eu tenho algumas perguntas aqui e eu começo com a pergunta do nosso membro da nossa comunidade aqui, o Alex, que inclusive é novo membro. Bem-vindo à nossa comunidade no YouTube, Alex. Tem bastante gente nova entrando aí, tá? Se você não entrou ainda, deixa o link aqui na descrição. Entra aí, você pode cancelar a qualquer momento. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu faço todas as semanas. Todas as segunda-feiras tem uma live ao vivo com o pessoal, tá? E o Alex perguntou, excelente, como sempre, Leandro. Estou um pouco confuso sobre qual é esse momento dos FIIs agora. Tendências para os FIIs de papel versus de tijolo. E o que esperar do irídio e seus pepinos? Então, tem duas perguntas aqui, né? Primeira pergunta, vamos trabalhar aqui. O que esperar sobre os FIIs de papel ou de tijolo? O que é, aliás, o que é melhor investir? Qual que é a tendência, né? Veja bem, o que você sempre tem que pensar, Alex, é quais são os fatores que influenciam no preço de cada um desses ativos. Então, por exemplo, o fundo de papel. O que influencia? Pensa comigo. Eu tenho dois principais influenciadores, que é a taxa de juros e a inflação, principalmente para fundos de papel, que a maior parte da sua carteira de CRIs é formado por ativos relacionados à inflação, que a maior parte dos fundos de papel são, né? Eles investem em CRIs atrelados à inflação. Então, o que acontece com esses fundos imobiliários aí? Quando a gente tem os juros futuros caindo, tá, numa tendência de baixa, como a gente está agora, por exemplo, esses fundos imobiliários eles tendem a se valorizar, beleza? E quando os juros estão subindo, esses fundos imobiliários tendem a se desvalorizar, certo? O que nós tivemos nos últimos anos aí? Juros só subindo, né? E tanto que a taxa de juros estava lá em cima. Então os fundos imobiliários vieram se desvalorizando. Pensa comigo, quando os juros sobem, o Banco Central sobe os juros para quê? Para controlar a inflação. Então, conforme os juros vão subindo, já está jogando a cota para baixo. Só que a inflação, ela também cai com a alta dos juros. E se a inflação cai, um fundo de papel atrelado à inflação, ele paga menos dividendos. O mercado já vê que a inflação está caindo. Pô, a inflação está caindo, então esse fundo imobiliário aqui que eu tenho na carteira, que o dividendo dele vai depender da inflação, vai cair. Esse dividendo vai cair, porque a inflação está caindo. Então eu não estou mais interessado nesse fundo, o mercado vende. Então a cota cai. Então, resgatando. Juros para cima e inflação para baixo, cota desaba. E quando a gente inverte? Eu tenho juros caindo, que é o que a gente está vendo agora, tendência de juros caindo. Quando os juros caem, o resultado no longo prazo é inflação para cima. Então, juros para baixo e inflação para cima, eu tenho duas forças jogando a cota do fundo imobiliário de papel atrelado à inflação para cima. Então, os fundos vieram caindo, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo, né? O VRTA, por exemplo, aqui, ó. Poderia ser qualquer um, mas o VRTA é um fundo de papel atrelado à inflação, tá? Então, olha só, desde 2019 para cá, a cota só cai. Só cai a cota, certo? Mas aí se a gente for ver aqui, ó, até peguei aqui, ó, 2019 para cá, né? Olha aqui a taxa de juros. A taxa de juros, aqui, né? Ó, 2019, aqui nesse ponto. A taxa de juros estava lá embaixo. Daqui para frente a taxa de juros começou a subir, ó. E foi derrubando a cota do fundo. Só não caiu mais porque a inflação também subiu, que é a linha amarela. Aí ajudou a compensar um pouco essa queda, amortecer essa queda. Mas a taxa de juros tem muita força, certo? Aí quando chegou aqui, em 2022, dá uma olhada aqui, ó, 2022. Nesse ponto aqui, ó. Ele deu uma estabilizada, certo? Mas ainda continuou caindo um pouco, né? O que aconteceu? É porque a taxa de juros estabilizou. Até voltou a cair um pouquinho. Quando ela volta a cair, joga a cota para cima. Só que a inflação derreteu. E como a inflação caiu muito, o fundo de tijolo paga pouco. Esse paga pouco, ninguém quer. Agora, se a taxa de juros continua caindo, certo? Ela continua vindo nessa direção aqui,
tá? Ó, imagina a taxa de juros vindo para cá, ó. Taxa de juros vindo para cá, certo? Vou colocar até em verdinho ali para ficar igual, né? E imagina a inflação agora vindo para cá. Vou colocar a amarelinha ali para ficar igual. Opa. Aqui, ó. Indo para lá. O que acontece com a fundo imobiliário? Ó, a inflação subiu, então vai pagar dividendo pra caramba. A taxa de juros desceu. Então o mercado busca outros ativos com mais retorno. A cota dispara. Entendeu? Então essa cota que tende a se valorizar muito, igual aconteceu aqui atrás, no passado. Então, isso aqui, se você acha que vai acontecer, é isso que você tem que analisar. Você acha que isso aqui que eu desenhei faz sentido? Vai cair a taxa de juros, vai subir a inflação? Se vai, então os fundos imobiliários vão subir muito o preço, os de papel. E aí a gente compra antes que fique caro, para receber mais dividendos quando sobe, certo? E o de tijolo? O de tijolo é quase a mesma coisa, só que ele não depende tanto da inflação, né? Porque geralmente o contrato de aluguel é beleza, até é corrigido pela inflação, tá, uma vez por ano, né? Só que ele não é tão sensível à inflação quanto um fundo de papel, que é mês a mês ali. É calculada a inflação mensal e já vai sendo pago, entendeu? Essa inflação a gente vai receber ao longo dos anos, através das correções de contrato de aluguel, então ele é menos sensível. Ele é mais sensível à queda na taxa de juros, tá? Então é essa análise que você tem que fazer. Ah, e quanto ao Iridium que você perguntou, cara, o Iridium está passando por uma, vamos dizer assim, uma reorganização, né? Era um excelente fundo imobiliário, ele patinou, fez um monte de cagada, o pessoal ficou chateado pra caramba, o mercado bateu muito, né? As pessoas reclamaram, bateram na cota. Aí o Selegato, que era o gestor lá, não aguentou o tranco, né? E saiu. Então, assim, quem é que vai gerenciar agora? Então, quando um fundo está passando por uma transição, isso é mais ou menos como o HGLG. As pessoas perguntam, pô, e o HGLG, Leandro? Cara, para mim sempre foi um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa, uma das maiores posições da minha carteira. Só que está passando por uma mudança, né? Porque o Credit Suisse foi vendido, então, assim, por mais que mantenha a equipe de gestão, já é outra casa, que é dona do negócio ali e tal, da gestora, então, porra, pode ter influência. Então, continua sendo um excelente fundo imobiliário. Mas eu não estou fazendo aporte nele. Por quê? Porque eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Eu hoje não tenho o Iridium na carteira. Agora, se eu tivesse o Iridium na minha carteira, sinceramente, o que eu faria? Nada. Por quê? Porque não tem como eu saber se vai melhorar ou piorar. A não ser que você tenha um profundo conhecimento, saiba quem é o gestor que está assumindo, saiba qual que é a experiência desse cara, quem que é esse cara, qual que é a possibilidade que ele tem de mudar toda a estrutura e melhorar. Se você acredita realmente nisso, você pode especular em cima disso, aí comprar mais. Ou vender se você não acredita no cara. Agora, se você não tem a capacidade técnica de analisar isso, não tem como eu saber se vai piorar ou se vai melhorar. Então eu não faço nada. Deixa ali, deixa em quarentena, na carteira, espera. Pode ser que melhore, pode ser que piore, entendeu? Então essa é dessa forma que eu gerencio esse tipo de situação, tá? Vamos lá pegar mais uma aqui. Ó, eu tenho uma da Marili. Marili já tem 3 faixas, já está há 4 meses membro do nosso canal, né? Show de bola, Marili. Obrigado aí pela presença. 4 meses já junto com a gente. E a Marili fez a seguinte pergunta, né? Ela falou assim, Leandro, faz um vídeo sobre a AES e Cielo, pra gente ver a sua análise também. Então tá, vamos responder aí esse caso aí pra Marili. Cara, vamos lá. Primeiro, como o caso da AES, né? Tietê lá, que é de energia, né? Eu não tenho a AES na carteira, é uma empresa que não gosto muito dos números dela, não que seja ruim, né? Mas são números mais complicados. Não é aquela empresa redondinha que você vê que está indo tudo bem, dando lucro e gerando caixa e dívida controlada. Não, é meio que tiro, porrada e bomba, entendeu? Agora, o que acontece, né? Independente disso, as empresas, sempre acontece algo parecido. Quando que uma empresa faz IPO e quando que uma empresa decide sair da bolsa, né? E aqui serve para Cielo também, por exemplo, que está para fechar capital, né? A STT é só especulação, né? Sai uma notícia aqui, daí a empresa está soltando um fato relevante, se comunicando lá, informando a CVM que não tem nada daquilo, aí vem outra notícia. Então, assim, ó, tá só aquele burburinho, mas não tem nada decidido ainda,
Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá? Então, e aí o mercado fica aquela coisa lá, né? Sobe o preço da ação, cai o preço da ação, porque ninguém sabe direito o que está fazendo. Então, assim, para mim esse tipo de coisa já não serve, né? Se subiu, eu já pulo fora e não quero ficar me incomodando com isso, tá? Esse é um caso. Agora, a Cielo, a Cielo ninguém esperava, né? Porque a empresa teve o seu momento de auge ali até 2018, aí depois afundou os seus lucros e aí depois começou a recuperar devagarzinho e a empresa parece que entrou nos eixos, né? Mas beleza. O que você tem que pensar? Quando é que uma empresa ela faz IPO ou fecha capital? Pelo mesmo motivo que nós investimos em ações. Quando é que você compra uma empresa? Quando você olha, faz uma análise e você pensa assim, cara, essa empresa aqui ela vai crescer muito lucro no futuro. E, eu vou colocar essa empresa na carteira, porque eu quero me beneficiar disso. Não é esse momento que a gente, como investidor, compra uma empresa? E os controladores? Mesma coisa. Eles analisam, eles pensam, cara, faz sentido eu comprar isso aqui. Certo? Porque a empresa está se organizando, está dando tudo certo, vai estar descontada pra caramba, vai dar lucro. Então vem um controlador e compra, ou o próprio controlador ele fecha capital. Ou seja, não quero mais você acionista, eu quero tudo para mim. Por quê? Porque a minha empresa vai bombar. Fechei capital. Cielo, por exemplo. Cara, para os caras querem fechar capital, eles olharam e pensaram, agora a empresa está nos eixos, chega de usar o dinheiro dos trouxas. Vamos fechar capital e vamos ficar só para nós. Beleza, isso pode acontecer de vez em quando. Agora, a questão aqui é IPO. O IPO é o contrário. Quando é que você vende uma empresa? Quando você olha na sua carteira, valorizou demais, está muito caro essa ação, né? Não tem mais como subir o preço, não tem mais como valorizar, já ganhei tudo que tinha para ganhar, vou vender. Não são todos os IPOs que são assim, mas uma boa parte é. O cara olha e diz, minha empresa, taxa de juros lá embaixo, minha empresa está valendo pra caramba. Está super valorizada. Cara, eu vou abrir capital desse negócio. Eu é que não vou perder essa oportunidade de vender na alta, de realizar um pouco de lucro. Aí o cara faz a IPO, né? Conta uma história linda e maravilhosa, de potencial de crescimento. Aí vende. É por isso que a grande maioria dos IPOs, 2, 3 anos depois do IPO, o preço despenca. Por quê? Porque os caras fazem trade, basicamente, com o negócio deles. E é por isso que eu não gosto de IPO. Eu entro em empresa que tem 4, 5, 6 anos de bolsa, no mínimo, certo? Para eu fugir disso. Não estou generalizando, mas na grande maioria dos casos é isso que acontece, galera. É isso que acontece. E é por isso também que eu não gosto de empresas que elas são muito arriscadas, porque elas costumam negociar com preços mais descontados. Empresas que têm muito dívida, que ano gera caixa, outro ano não gera, ano fica no prejuízo, outro ano no lucro. Essas empresas, elas vivem penduradas por uma linha para fechar capital. Porque elas vivem, tá no momento bom, afunda, faz o turnaround, vem para o momento bom, afunda, faz um turnaround. Numa dessa de faz o turnaround, o sócio majoritário pode pensar, vou dar um pé na bunda desses trouxa. Aí ele bota tudo para correr, os investidores, quando tá lá na baixa, quando tá lá no fundo, quando a empresa está valendo 10, 20% do que deveria valer, certo? Dá um pé na bunda dos trouxas, fica tudo para ele e faz o turnaround sozinho. Isso acontece com empresas que vivem pendurado por uma linha. Empresa de qualidade é difícil isso acontecer, por quê? Porque elas sempre estão caras. Pega uma VEG, por exemplo. Leandro, mas a VEG está sempre cara. Provavelmente não vão fechar capital, né? Porque está caro fechar capital da VEG. E aí nós vamos crescendo junto, com segurança. Tá entendendo? É assim que funciona. Beleza? Deixa eu pegar mais uma aqui. Vamos pegar do Cassiano aqui agora. O Cassiano também já está com 3 faixas, 4 meses aqui na comunidade. Show de bola, Cassiano. Tamo junto toda segunda-feira, às 19 horas, batendo um papinho, analisando o mercado junto, né? E galera, eu sempre mostro a minha carteira pessoal de investimentos, onde que eu tô colocando o meu dinheiro, tá? Não com objetivo de recomendação, mas para usar como exemplo. Mostrar para vocês o que eu faço com o meu dinheiro de acordo com as coisas que eu enxergo na economia e vou ensinando vocês a fazer essa análise também. Clica aqui embaixo no link, faz a assinatura aí, nem que seja por um mês para você testar. Pode cancelar a qualquer momento, direto aqui pelo YouTube, não precisa nem falar com o nosso suporte, nada, tá? É tudo aqui pelo YouTube, você contrata e cancela a qualquer momento. Mas tá aqui um exemplo, né? O Cassiano já tá 4 meses lá com a gente, então, e segundo o Cassiano, não quer ir embora, né? Tá em toda a live lá presente. Massa, vamos lá. O Cassiano perguntou assim, qual o melhor momento para comprar ETF, stocks e REITs, tá? Então, Cassiano, é sempre aquela análise, cara. Você tem que entender, você tem que imaginar quem que vai ficar mais caro daqui para frente.
Se eu vejo assim, daqui a um ano, de todas as classes que eu tenho na carteira, eu tenho ações, fundos imobiliários, estoques e REITs. Aí eu faço uma análise, olha, daqui a um ano, quem vai estar mais caro de todos esses aqui são as ações. Então, eu foco mais em ações o meu aporte. Que é isso que eu tenho mostrado para vocês, né, dentro da comunidade, todas as segunda-feiras. Então, quando que é momento de comprar stocks, REITs, ETF? Quando eu olho que o mercado americano está com mais chance de me dar retorno do que o brasileiro. Não quer dizer que eu vou vender meus ativos no Brasil e comprar tudo nos Estados Unidos. Não. Só que eu posso pesar um pouquinho mais a mão nos Estados Unidos se eu acredito nisso. Entendeu? E como é que eu vou enxergar isso? Por exemplo, eu sempre mostro para vocês aqui. Quando a taxa de juros cai, o preço da renda variável sobe. Certo? Então, se você acha que a taxa de juros nos Estados Unidos vai cair mais do que no Brasil, por exemplo, então eu tenho um fator aqui mostrando que lá fora pode subir mais do que aqui. Primeiro fator, taxa de juros. Outra coisa, dólar. Fazer uma análise do dólar, né? Porque como a gente tem que dolarizar para investir lá, se eu faço uma análise, eu acho que o dólar vai subir, hoje está em 5, eu acho, daqui a 2 anos, acho que vai estar em R$8 o dólar. Então, manda dinheiro para lá, antes que esse dólar suba. Então essa é a análise que eu faço, tá? Eu invisto dessa forma. Eu analiso qual é o mercado que está com mais upside, né? Mais potencial de valorização. Então eu corro para comprar antes que suba, porque eu quero acumular o máximo possível para receber mais dividendos. Então eu me antecipo nessa compra, certo? Foco naquele que vai ficar mais caro, porque aquele que não fica caro tão rápido eu tenho mais tempo para ficar acumulando. E eu sempre vou fazendo isso, certo? E outra é o dólar, né? Se eu vejo que o dólar vai disparar, de acordo com as minhas análises, aí eu corro e me antecipo. Então a gente sempre vai fazendo essas análises e vai melhorando um pouquinho o nosso aporte. Mas a gente nunca concentra 100% em um só, porque não tem como eu ter certeza do que realmente vai acontecer na economia. Quanto mais curto prazo, mais imprevisível é. Beleza? Então é por aí que funciona, Cassiano. Olha só. A pergunta da Andrea, e a Andrea, membra nova, muito bem-vinda, Andrea, a nossa comunidade aqui, participa sempre lá nas segundas e manda suas dúvidas que eu vou respondendo vocês lá também. Ela perguntou, se você tivesse Santander, você venderia para aproveitar a oportunidade melhor? Olha, esse tipo de pergunta aqui, Andrea, é aquela história, você tem que se perguntar assim, ó, e é o que eu faço, né? É o que eu faço. Quando eu tenho esse impasse seu, poxa, eu tenho uma empresa e eu tenho outra, outras aqui, né? Que eu estou em dúvida se eu troco. A questão que eu faço é assim, ó. Por exemplo, você tem Santander. Eu perguntaria, quais as razões que eu tenho Santander na carteira? Escreve isso. Escreve todas as razões. Eu comprei porque eu acredito no futuro da empresa, porque a margem é boa, porque o lucro, porque isso, por aquilo. Quer ver? Ó, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no Santander. Tá? Olha ali, ó. Então, poxa, eu vou dar uma olhada aqui. A receita, ficou ali 10 anos sem crescer a receita, cresceu um pouquinho, não é aquela coisa toda, né? O lucro também, olha só, desde 2018 não existe crescimento de lucro no Santander. Então, se eu for comparar, por exemplo, com Itaú, o que eu vou ter? Olha só o lucro do Itaú. Crescendo, olha só a receita, né? Olha o lucro, crescendo. Então, se eu for olhar por histórico, eu já trocaria o Santander pelo Itaú. Mas veja que eu só criei um argumento aqui. Eu fiz uma análise, eu comparei receita e lucro de um com receita e lucro de outro. Escolhi Itaú. Obviamente, eu não vou parar por aqui. Eu vou procurar outros pontos que a gente pode analisar. Múltiplos de preço, estratégias de crescimento, estratégias de ganhar mais fatia do mercado. O que eles estão fazendo para se desenvolver? Porque uma coisa é olhar para o passado, agora daqui para frente. E aí eu vou criando esses pontos aqui, e aquele que me der mais argumento é o que eu vou. Então, poxa, coloque no papel todos os argumentos que te fazem hoje ter Santander na carteira. Se você não conseguir encontrar bons argumentos, é porque não sei nem se você deveria ter na carteira. E coloque também no papel todos os argumentos pelo qual você vai colocar outro ativo no lugar do Santander. Depois você compara. O argumento que for mais forte, você escolhe. É assim que a gente investe. É assim que a gente toma boas decisões de investimentos. Tá bom? Então essa foi a pergunta da Andrea aí. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. É isso. Fechou as perguntas que eu tinha selecionado aqui hoje.
Galera, e lembrando que se você quiser se tornar membro da nossa comunidade aqui, tá? Você vai acessar o canal aqui no YouTube. Ó, aqui tem um botãozinho Seja Membro, tá? Você consegue se cadastrar e cancelar a qualquer momento também. E todos os vídeos que eu faço para membro, todas as lives ficam salvas, tá? Então a gente tem um histórico bem legal de aulas e lives que eu vou fazendo junto com o pessoal, beleza? E a gente tem aí toda segunda-feira às 19 horas a nossa live ao vivo junto com os membros da comunidade. Então, convido você a participar. Tem todas as aulas gravadas, ó. Semana passada, por exemplo, segunda-feira, né? Eu fiz sobre o corte da Selic, como ficará a minha carteira pessoal de investimentos. Então, dei uma baita de uma aula, geralmente 1 hora, a gente fica batendo papo ali, eu respondo todo mundo, tá? E amanhã, se você está vendo esse vídeo no domingo, quando eu coloco no ar, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, também estarei ao vivo lá com o pessoal. Mesmo sendo carnaval, eu vou ficar ao vivo, porque eu não tô nem aí para carnaval, entendeu? Então, quem é membro aí já sabe, estaremos lá mais uma vez para bater um papo aí e analisar o mercado. Beleza, galera? E link tá na descrição, então, para você participar, ou clica ali no canal. Lembrando que eu sou consultor de valores imobiliários, também autorizado pela CVM, então se você tem um patrimônio aí, precisa da minha ajuda para organizar esse patrimônio, para eu te ajudar a montar uma carteira de ações, me procura, tem link na descrição aqui também. Contrata uma consultoria e eu vou te dar todo o suporte aí para a gente ver as suas necessidades, eu te ajudo a organizar o patrimônio. E se você quer investir, aprender a investir por conta própria comigo, do zero até o avançado, tem um curso completo de investimentos, tá? Com mais de 10 mil alunos já no nosso curso, né? Batendo 11 mil alunos. E eu deixo o link aqui na descrição também. Enfim, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!